oramos e abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sempre com uma bênção. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Continue em espírito de oração. Vamos orar mais um pouquinho, né? A oração está sempre em ordem. Eu recebo do meu pastor a bênção, a autorização. Mas é o Senhor quem vai falar, né? Já que eu estou com a palavra nessa noite, eu quero que o Senhor me abençoe, para que nós possamos entender o que o Senhor vai falar conosco. Então feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos mais uma vez, porque a tua presença é real neste lugar, Jesus. Porque o Senhor veio essa noite para fazer algo de muito especial. E eu creio que as pessoas que estão aqui vão sentir. Por isso, Deus, eu me coloco à disposição do Senhor, do teu reino nessa noite. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito neste lugar. Peleja por nós, ó Pai, porque no tempo que nós temos vivido, pregar a tua palavra, Senhor, nada mais é do que uma guerra. Então eu conto, Senhor, com a tua misericórdia nessa noite, que o Senhor venha encher todos nós com a tua presença que já está aqui, que a tua glória possa ser manifesta sobre nós, que a palavra que o Senhor venha colocar nos meus lábios seja uma palavra, ó Pai, de fácil entendimento, e que o teu Espírito Santo venha trazer, traduzir e operar de uma maneira poderosa na vida destas pessoas. Abre os ouvidos espirituais para que elas possam ouvir em espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de ler a palavra, irmãos, eu gostaria de dizer a vocês que Jesus está neste lugar. E eu me emociono porque antes de sair de casa eu falei: Senhor, eu quero uma experiência com o Senhor nessa noite diferente. E quando nós começamos a louvar, Jesus entrou por esta porta, por esse corredor. E ele me disse assim: você não pediu uma experiência? E ele ainda está neste lugar. E o curioso é que Jesus não se senta. Ele está andando no nosso meio. Por isso fique atento, porque Jesus está fazendo algo muito especial nessa noite. Amém? Nós vamos ler uma passagem muito conhecida. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 13. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13. Obrigado, Deus. É uma passagem muito conhecida. Capítulo 13, a partir do versículo 10. A cura de uma mulher paralítica ou encurvada. Tem algumas traduções que dizem encurvada. A minha está paralítica. Amém? Todos encontraram? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler então a partir do versículo 10. A cura de uma mulher paralítica ou encurvada. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser de curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? O Senhor é maravilhoso.
Esse texto é um texto muito conhecido, porém ele só é apresentado no livro de Lucas, ele não é apresentado nos outros evangelhos. E o curioso nesse texto é porque é um texto que fala sobre cura. Quantas curas Jesus efetuou, quanto ele fez. Mas essa cura é uma cura diferente. Porque Jesus não só curou essa mulher, como ele libertou. Muitas vezes nós esperamos ser curados de algo físico, não é verdade? E muitas vezes nós achamos que aquele mal físico é por alguma doença que nós já nascemos com ela, ou por alguma doença que nós adquirimos no tempo que nós temos vivido, por causa do estresse, por causa da angústia, por causa do tempo difícil, né, que estamos vivendo. Mas poucas vezes nós pensamos ou imaginamos que a doença a qual nós temos, a enfermidade, não é realmente uma doença. E eu questionava ao Senhor assim: Senhor, o Senhor curou aquela mulher, mas em momento nenhum o Senhor repreendeu, né? Eu falei: por que o Senhor não repreendeu? Como foi com o gadareno, ele repreendeu o mal que estava ali. Porque muitas vezes a gente lê o texto e passa desapercebido. Jesus falou que aquela mulher estava com o espírito de enfermidade ao qual Satanás a estava aprisionando. Não quer dizer que ela estava endemoniada, mas Satanás tocou na vida dela. Por algum motivo o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida daquela mulher. O texto não nos fala por quê. Pode ser por algo que ela fez errado, pode ser por um pecado que ela cometeu, pode simplesmente ser para que o nome do Senhor fosse glorificado como foi. Nossa, Daniela, mas demorou 18 anos. 18 anos aquela mulher com certeza ia à sinagoga. E o mais curioso, que a palavra também diz, ela não clamou por Jesus. Ela não se apresentou a ele, ela não fez como a mulher do fluxo de sangue, ela não tocou em Jesus, ela não gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto fala algo de maravilhoso. Jesus a viu. E eu li em outras traduções, em outra Bíblia que eu tenho, diz que naquela época as mulheres sentavam até num lugar separado dentro da sinagoga. Parece que tinha um véu separando e as mulheres sentavam separadas. E eu imagino que com ela seria até pior, porque já que ela estava encurvada, com certeza alguém tinha algo contra ela, ou causava assim um pouco de estranheza, ou no tempo de hoje, como a gente diz, um certo bullying talvez ela sofreria, porque ela encurvada. O que as pessoas podiam pensar naquela época? Ela pecou. O pai e a mãe dela pecaram. O que levou essa mulher a ficar encurvada é que a Bíblia fala que ela não conseguia se endireitar. E eu creio que as pessoas ficavam pensando: nossa, mas essa mulher vem na sinagoga todo dia. Por que ela continua assim? O que será que ela fez? Outra coisa que o texto não nos conta: o que essa mulher tinha? Fala que ela vivia encurvada. A gente pode imaginar, pode ser um problema na coluna. Como pode não ser? O texto não nos fala qual o problema que ela tinha. Fala que por causa do problema dela, ela andava encurvada, certo? E que ela não podia se endireitar. E eu fico imaginando, irmãos, quão grande era a dor dessa mulher. Porque quando nós, mulheres, por exemplo, nós vamos limpar a casa, eu já estou numa idade meio, né? Já subi a serra, já estou começando a descer. E a gente agacha de uma certa maneira, quando a gente levanta, a gente está toda crocante, não é assim? E a gente fica várias horas com tudo doente. A gente fala sério que é só eu que estou assim. A minha idade já está assim. Os jovens não, mas eu já estou assim. Gente, 18 anos que essa mulher ficou encurvada. Como que ela fazia para sentar, para comer, para tomar banho? Eu fiquei pensando na minha casa, como que ela fazia, como era o dia a dia dessa mulher? O quanto ela se privava das coisas. De estar num lugar, de estar com a família. Talvez tivessem preconceito contra ela. E eu fico imaginando outra coisa. Será que ela sabia o problema que ela tinha? Às vezes ela também não sabia. Ela foi acometida. E ela ficou encurvada. E o problema dela nunca foi resolvido. E eu fico imaginando também como essa mulher entrou na sinagoga naquele dia. Será que entrou como nós entramos no culto? Ai, hoje eu quero ser curado. Hoje eu quero ser tocado pelo Senhor. Hoje Deus vai falar comigo. Será que ela ainda tinha esperança? Ou será que ela fez como às vezes nós fazemos? Deus, hoje é o último dia, eu não aguento mais.
Eu não suporto mais, estou a ponto até de fazer uma besteira. Faz alguma coisa por mim. Ou tem um outro ponto de vista. As meninas falam que eu falo muitas perguntas e não dou a resposta. Não sou eu, não, é Deus. Vocês já imaginaram que essa mulher pode nunca ter reclamado do problema dela? Ela pode ter entrado só para adorar. Ela pode ter entrado naquele lugar só para glorificar o nome do Senhor, só para ouvir a palavra. Ela pode ter entrado e falar assim: ai Deus, tomara que ninguém me vê, porque eu só vim te adorar. Eu só vim aprender. Irmãos, muitas vezes as nossas vidas estão acometidas por algo que o Senhor tem permitido. E muitas vezes a enfermidade que nós temos não é físico, não é algo físico que você tem. Não é algo que você nasceu com isso. Mas é algo que Deus permitiu que Satanás te tocasse. Muitas vezes você pode pensar: nossa, mas eu oro. Eu sou tão sensível à voz do Senhor. Eu tenho tentado caminhar diante de Deus. Eu tenho buscado a face do Senhor. O Senhor tem me revelado tantas coisas. Eu tenho uma certa intimidade. Mas Deus, por que eu não consigo a minha cura? Sabe por que muitas vezes nós não somos curados? Porque a gente não precisa dela. Daniel, você está doida? Uma mulher de 18 anos andando encurvada? Não. Aquela mulher não precisava de cura. Ela precisava de libertação. É diferente de cura. Porque quando Jesus chamou-a, ele falou com ela assim, que ela estava livre. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Porque Jesus sabia o motivo, a causa que fazia com que aquela mulher estivesse enferma. A palavra de Deus nos ensina que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Irmãos, tem um problema na minha pele. Eu não falo que ele é meu, porque não é meu, que Deus vai me curar, eu creio. E por muito tempo eu estava orando ao Senhor por cura. Eu já até falei com ele deu minha oração. O problema na pele chama-se eczema nubular. Ele dá uma pequena feridinha e começa a coçar do dia para a noite, ele vai crescendo, e às vezes fica uma ferida grande. E depois ele seca, some. Só que as marcas ficam. Só que isso se manifesta toda vez que eu estou com o meu pique de estresse assim, lá nas alturas. Já fiz tratamento com dermatologista várias vezes. Tem que ir lá, dar a receita da pomada que não é vendida. Mas eu falei assim, eu falava: Senhor Deus, me cura. Me cura. Me cura. Já pedi o Carlinhos para orar por mim, já pedi a pastora Cleone, e eu ficava assim: Deus, mas não é possível. Já jejuei, já pedi, já orei. Eu falei: Deus, por que você não me cura? E um dia o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração sobre a cura dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que às vezes a gente está pedindo a cura para algo que a gente está vendo, mas é algo que a gente não está vendo que está precisando ser curado. Então eu oro pela cura das minhas emoções e dos meus sentimentos. Como assim, Daniel? Para que eu possa ter o domínio sobre eles e para que eu possa identificá-los e saber o que fazer. Para que no momento talvez de estresse eu não fique desesperada, mas eu saiba fazer algo para que eu fique mais calma. Para que em determinada circunstância que eu vou passar, seja no meu trabalho, seja na família, seja na igreja, eu possa agir não com frieza, mas com sabedoria. É cura nos sentimentos e nas emoções. Não é uma cura física. E eu tenho clamado ao Senhor: Deus, cura os meus sentimentos, cura as minhas emoções, entra no meu coração, aonde eu não posso ver, eu nem sei que existe aquele pedacinho. Porque eu quero ser curada. Eu quero ser liberta disso. Porque coça, sabe, irmãos, arde, queima igual fogo. E não há nada que passe. A não ser que eu tome um antialérgico muito forte e passe essa pomada. Mas eu não quero ficar a minha vida inteira comprando pomada e no médico e passando. Eu não quero isso. Porque se é um estresse, eu quero ser curada aqui. Eu quero ser curada naquilo que eu estou sentindo. Então, a cura dessa mulher... Lógico, eu não estou falando que a tradução está errada, irmãos, entendam bem. Mas fala a cura de uma mulher encurvada. Ela não recebeu uma cura. Ela recebeu a libertação. E através da libertação que ela recebeu, ela foi curada.
doente. Ela estava com um espírito de enfermidade. O Daniel, é possível? É possível. É possível. Aquela pessoa que muitas vezes está sempre doente, você não sabe o que é. Nossa, mas fulano sai de uma doença entrando em outra, ele vai no médico e toma remédio, aquilo não acaba. Aí fala, não vou orar mais, não vou só tomar remédio. Aí você toma remédio para uma coisa, aí piora para outra coisa. Aí você nunca tem problema no rim, você começa a ter problema no rim, você está tomando um remédio para o coração. Aí você está tomando um remédio para o coração, você começa a ter problema na perna. Irmãos, remédio é droga mesmo. E tem remédios, hoje eu estava conversando com a pastora, tem remédios que ele não cura, ele não melhora, e nem é paliativo. Ele só transforma um problema em outro. Esses remédios, irmãos, para depressão, para ansiedade, ele transforma um problema em outro problema. Já pararam para pensar? Por exemplo, a pessoa toma um remédio para depressão. Eu não estou falando sobre a depressão, tá, irmão? Estou falando sobre remédio mesmo. E aí a pessoa quando a pessoa tem depressão, ela ativa depressão. A pessoa geralmente, quando está assim no estádio bem avançado, ela não quer sair de casa, ela não quer comer, ela não quer tomar banho, ela só quer ficar deitada, ela só quer ficar dormindo. Aí vai no médico, o médico dá remédio. O que a pessoa faz com esse remédio? Ela vai continuar sem vontade de dormir, sem vontade de comer, sem vontade de tomar banho, a mesma coisa. E ela vai ficar mais doente ainda. Porque ela vai definhando. Então esse remédio não traz cura. Ele pode trazer um certo conforto momentâneo. Então muitas vezes a gente se entope de remédios, achando que a gente precisa de cura. E não é cura que a gente está precisando, é libertação. A libertação é algo muito sério, irmãos. É algo muito sério, sabe por quê? Porque ela não é como uma doença que a gente toma remédio e passa, como eu estou falando. A libertação a gente precisa de querer, em primeiro lugar. Você precisa querer ser liberto. Você precisa querer se desfazer do seu problema, porque tem enfermidade que é de estimação. Sabia? A pessoa gosta de falar que ela está passando mal. A pessoa gosta de falar que ela está sentindo dor para o outro ficar com dor dela. Para ela ter atenção. Hoje acontece muito isso, irmãos. É muito triste, mas é verdade. A pessoa ela tem prazer em falar. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela tem o prazer de falar que ela está doente. Ela está com dor disso, está com dor daquilo, foi no médico. E o prazer dela é falar que ela está tomando não sei quantos tipos de comprimido. Eu falei, Deus tem misericórdia. Nossa, estou tomando esse comprimido, estou tomando esse, já tomei não sei quantos hoje. Eu falei, e você está achando isso normal? E a pessoa falou comigo, nossa, mas eu preciso. Eu falei, tem certeza que você precisa? Meu Deus, aí chegou a vir na igreja. Ah, não, deixa para outro dia. Isso eu estou falando da minha família, tá, gente? É um caso da minha família. Estou falando de vocês, mas da minha família mesmo. Vou na igreja? Vamos orar? Vamos fazer um propósito? Ah, deixa eu falar. Mas o remédio, a doença de estimação, continua lá. E aí, sabe o que acontece com essa doença de estimação? Como se você resolve abraçar essa doença, ela vira maldição. Já parou para pensar? Aí o seu filho tem, o outro filho tem, o neto tem. Porque você aceitou aquilo. Pensa bem, essa mulher, Satanás achou uma brecha. Deus permitiu. Satanás tocou nela. Certo? Que Jesus fala que Satanás havia apreendido ela durante 18 anos. Ok. Se essa mulher não tivesse sido liberta, se ela tem filhos, foi uma brecha que Satanás achou. Quem conhece um pouquinho de libertação sabe o que eu estou falando. Se ele achou essa brecha e ela continuou, e ela não pediu o socorro, e ela continuou com aquilo, os filhos também vão ter. Os netos também vão ter. Por quê? Porque a legalidade foi dada por ela. Ela aceitou aquela enfermidade. Ela aceitou aquilo. E vai passar de gerações até que não se levante e quebre aquela maldição. E o Senhor anseia por isso, irmãos, por esse momento. É por isso que Jesus a viu. Porque Jesus anseia pelo momento de nos libertar. De quem? Das garras do nosso inimigo. Do inimigo da nossa alma. Jesus tem prazer em libertar uma pessoa, irmãos. Ele se sente feliz. Sabe por quê? Porque você não pertence a Satanás. Você não foi feito por ele. Ele não é seu parente. Ele não comprou. Ele não te comprou.
Ele não tem o seu dote. Ele não pagou um preço pela sua vida. Você não pertence a Ele. Você pertence a Jesus. Foi Ele que morreu por você. Foi Ele que derramou o sangue do corpo dele por você naquela cruz. Foi Ele que decidiu, aceitou ir até a cruz. Morrer da pior forma que existia naquela época. E ao meu ver ainda é. Por você. Por mim. Como se a gente nem tinha nascido. Jesus é maravilhoso. E Ele está aqui nessa noite. Porque Ele não desistiu de nós. E assim como naquele dia que Ele estava na sinagoga e Ele avistou aquela mulher e chamou ela, eu fico imaginando o rosto de Jesus entrando, e Ele avistou, porque Deus tem uma forma de nos ver que a gente não é como a gente vê as pessoas, né? Jesus está aqui, mas Ele está vendo quem está lá na África, lá na Ásia, longe. E eu creio que Ele avistou, Deus fez aquele panorama assim, e Ele sorriu quando Ele encontrou essa mulher. Eu creio que o próprio Jesus se sentiu feliz, e Ele deve ter imaginado, é hoje, Pai, que a libertação dela chegou. É um momento que eu vou tirar ela das garras de Satanás. É um momento que ela vai se sentir livre. E como a palavra disse, que ela, e quando Jesus impôs as mãos sobre ela, ela se endireitou e glorificava o nome do Senhor. Imagina que cena linda, irmãos. Imagina que manifestação do Senhor gloriosa naquele lugar. Os invejosos ficaram eufóricos. Ainda hoje acontece isso, irmãos, dentro da igreja. Jesus quer agir, Jesus quer curar, quer libertar. E tem aqueles que falam, nossa, mas hoje, mas o culto vai demorar. Não, mas vai orar depois do culto. Mas hoje, fulano não podia ter vindo outro dia, gente. Tá doente, podia ter pedido oração outro dia. Mas nossa, irmãos, acontece isso dentro da igreja ainda. Nós estamos muitas vezes como eles. Aqui, vem, você está vindo no sábado, você curar, vem outro dia. Não, hoje é domingo. Vai ser curado domingo? Não, volta para casa, tem quinta-feira, tem culto. Quarta-feira é dia de oração aqui. Não é não? Vem quarta-feira. Então, quem quer ser curado, vem na quarta-feira. Domingo, o culto estava em casa, descansei, agora eu vim para cá, para os povos ficar orando e gritando, e gente caindo e manifestando. Ô irmãos, pois eu queria ver isso todo dia dentro da igreja. Todo dia eu queria ver, mas é por causa da bagunça, não. Eu vou explicar a vocês, sabe por quê? Eu falo muito isso com a pastora Lúcia. Ela pode testificar que eu não estou mentindo. Eu questiono muito a Deus sobre o que os apóstolos faziam no livro de Atos. Eu questiono muito ao Senhor o porquê que eles faziam isso e a gente não faz. O porquê que eles oravam pelas pessoas, as pessoas eram curadas, os paralíticos andavam. Por que a gente não faz isso? O que a gente está esperando? Porque dom a gente tem, é dado todo dia. Às vezes você pede, às vezes Deus te dá sem você pedir. E é revelado, porque Deus traz a revelação. Você tá recebendo o dom que você pediu, ou eu estou dando um dom a você, porque já aconteceu comigo. Várias pessoas, se não todas que eu já vi aqui, receberam dons. E por que a gente não está usando? Porque quando a gente ora, às vezes a pessoa não é curada. Por quê? Por que a pessoa entra dentro da igreja endemoniada, às vezes não, ela não manifesta, mas ela sai do mesmo jeito que ela entrou? Satanás está rindo da nossa cara, irmãos. Ele senta no nosso banco, a igreja que a gente limpou, varreu, lavou. Os instrumentos foram comprados com o dinheiro do dízimo, de oferta, doação. Ele está olhando para a nossa cara e rindo de nós. Ele entra e sai. Se alguém não sabe, Satanás entra dentro da igreja, ele demônio dentro da igreja. E às vezes ele não manifesta, ele só vigia, sabe? Tem uns vigias. Ele vem só para vigiar. Ele não é bonito não, tá? Mas ele vem só para vigiar. A gente. O que a gente fala e o que a gente faz. Para zombar da gente. Sabe por quê? Porque ele sabe o tamanho do poder de Deus. Ele conhece Deus. Não se engane. Satanás conhece Deus. E é por isso que ele nos persegue. Que ele acha que ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Mais do que ele tem. É por isso que ele engana as pessoas. Deus, eu posso tocar?
Deus fala, pode tocar. Como foi com Jó, como foi com essa mulher. Mas e aí? Não vai levantar um servo de Deus nem para perguntar a Deus assim, enfermidade é enfermidade mesmo? Se é libertação, o que está acontecendo com essa mulher? Essa mulher precisa liberar perdão. Gente, não teve uma pessoa naquela sinagoga em 18 anos que perguntou àquela mulher por que ela estava andando encurvada. O irmão entra dentro da igreja mancando, a gente... Ô fulano, a paz, Senhor, tá firme na rocha, irmão. A gente quer que ele responde que ele tá, gente. Ele responde pela fé, mas você tá vendo que a pessoa tá morta, viva, em pé. Foi, irmão, você quer que eu ore por você no final? Nós vamos orar, nós vamos chamar. O Davi vai interceder, Davi, nós vamos orar por ele no final. Tá marcado já, tá intercessor. Eu tô mentindo, irmãos? Não é isso que acontece? Aí, sabe o que a gente faz? A gente fala assim, nossa, não vou chegar perto, nossa, irmão vai pedir oração. Aí hoje eu não estou bem para orar por ninguém. Ô irmão, se eu te falar, você continuar pensando assim, você nunca vai estar. Porque isso é outra mentira do diabo. Que você não está bem e não pode fazer a obra. Sabe por quê? Deixa eu falar com vocês. A gente não é nada, não. A gente não é super-homem, a gente não é o Homem de Ferro. Fala aí o outro. Hulk, Homem-Aranha. A gente não é Homem-Aranha, graças a Deus. A gente não é. E não fica pensando que você tem que estar maravilhoso. Porque o dia que você estiver maravilhoso, tem alguma coisa errada com você. Aí você não vai poder orar pelos outros mesmo, não. O dia que você fala assim, hoje eu estou bem, eu estou cheio da unção, eu vou orar, eu falei, irmão, você fica sentado no seu banco, não ora, porque não vai ser de Deus, é da carne. Eu estou falando sério, porque a gente vai orar pelas pessoas, a gente não está bem, não. Você fica assim, meu Deus, eu estou precisando de oração, irmão, pedir oração. Ô Espírito Santo, é o Senhor. É o Senhor, porque eu não estou legal, não. Quando a gente fala isso, aí Deus faz, porque é Ele mesmo que vai fazer, não é você não. Porque se dependesse de mim, irmãos, eu nem estava aqui pregando. Sabe por quê? Eu agora já estou conseguindo ver os meus vídeos, mas eu não vejo tudo não, eu só vejo os pedacinhos, eu morro de vergonha. E aí eu fico falando assim, gente, da onde que saiu aquilo que eu falei? Eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu só posso ser de Deus, olha. Gente, eu tenho certeza que é de Deus, eu fico feliz, eu tenho certeza absoluta. Não pode ser de mim. Então não espere para estar bem, irmãos, para usar o dom que Deus te deu, não. Sabe por quê? Nós estamos aqui todos sentados, todo mundo. Alguém aqui está sentindo alguma dor hoje? Eu estou com um negócio no peito. Alguém está sentindo alguma dor? Eu estou falando sério, pode levantar a mão. Ó, a igreja quase toda. Está sentindo dor? Aí se eu te perguntar, você está beleza? Hoje, Davi? Está sentindo dor. Mas eu estou bem. Dani, eu creio que Deus vai me curar. Tudo me vai bem. Já é assim, a gente já sabe quando a pessoa responde assim, que não tá legal. Aí eu já sei que pelo menos... Tem o quê? Umas 30 pessoas? Pelo menos 28 levantou a mão. Só a Vitória que está dormindo não levantou. Deixa eu ver. A Maria, graças a Deus, tudo bem. Aí, irmãos, sabe o que a gente faz? Irmãos, eu não estou aqui falando mal de ninguém, nem julgando, porque eu estou aqui também. E a gente faz isso até sem pensar. Vocês viram quantas pessoas levantaram as mãos? Aí sabe o que a gente vai fazer no final do culto, geralmente? A gente fala assim, irmãos, a paz, Senhor, boa semana. Deus abençoe vocês. Vai todo mundo embora. Primeiro, com a dor que chegou. Segundo, nem o irmão para o outro falou, irmão, deixa eu orar por você, esse demônio vai sair de sua vida é hoje. Irmãos, por que a gente não faz isso? Eu não entendo. Por que a gente não faz isso? Gente, não é difícil de orar. Ninguém sabe orar. Ninguém sabe orar, não. Você vai abrir sua boca e pedir a Deus. Deus cura essa pessoa. Ô Daniela, se Deus não quiser curar, aí é um problema dele com a pessoa. Mas você vai clamar. Vai clamar. Sabe por que essa mulher não clamou? Não fala em momento nenhum que ela clamou. Mas Jesus abençoou ela. E aqui todo mundo viu, quando as pessoas levantaram a mão, eu vi. Quem está no seu lado viu que você não está bem. Então, irmãos, os dons nós temos. Tem muitas pessoas aqui que têm dom de cura. Muitas pessoas. Muitas. Né, Carly? Muitas pessoas têm dom de cura. E de libertação. Mas a gente não está usando tudo que a gente pode usar. Outra coisa que a gente espera é o momento. Eu não sei se essa mulher estava esperando um momento.
Vai chegar o meu momento. Como eu disse, a Bíblia não fala. Fala que ela estava lá e Jesus chegou, avistou, chamou ela. Jesus chamou ela. O momento quem cria é o Senhor. A oportunidade quem dá é o Senhor. Os dons Ele deu para nós. Como na Bíblia mesmo fala, irmãos, para onde a gente vai, a gente não vai utilizar Ele. Não tem por que a gente ficar ajuntando dons, guardando na caixinha. Quem tem mais? Quem tem mais? É bonito ver uma pessoa cheia de dons. Eu gosto muito de ver o jeito que Deus trabalha na vida das pessoas espiritualmente. Gosto muito, acho lindo. Os dons distribuindo. Deus distribuindo dons. Cada um tem um dom. Pode ser o mesmo dom, mas é usado de maneira diferente. Por causa da multiforme sabedoria do Senhor. E que Ele usa as pessoas de acordo com o que Ele quer. Ele nos fez com algumas limitações nós temos. Não para nosso prejuízo. Mas que para que também a gente não engrandecesse. Para que a gente dissesse, Deus, eu sou perfeito. Deus não procura as pessoas perfeitas para a obra ser feita, irmãos. Porque quando nós estivermos aperfeiçoados, o Senhor vai nos levar. Não deixe de utilizar o dom que você tem. Daniela, mas o meu dom é difícil de administrar. Eu creio, muitos dons são. Você vai ser mais julgado. Você vai ser mais condenado, seria essa palavra. Você vai sofrer ataque das pessoas. Você vai ser desacreditado. Mas lembre-se de uma coisa. Aquele que te deu o dom, que repartiu o que ele tem, o que é dele, ele garante você. Porque pertence a Ele, não a você. Sem os dons do Senhor nós não somos nada. Pele, osso, coração batendo. Alma com pecado. Espírito, que é um pedaço do Senhor. Nós não somos nada, irmãos. Sem o poder de Deus, nós não podemos fazer nada. Essa mulher nunca seria liberta se Jesus não tivesse atravessado a vida dela. E ela ia continuar a vida inteira dela com o espírito de enfermidade que Satanás colocou nela. Naquele dia aquela mulher recebeu a maior vitória da vida dela, irmãos. Ela encontrou com Jesus. E ela foi liberta. Ela encontrou com Jesus. E todos os dias nós temos essa oportunidade de encontrarmos com Jesus. E muitas vezes fazemos pouco caso dessa presença. Nós temos preguiça de pedir, irmãos. Já parou para pensar? Nós temos preguiça de pedir ao Senhor. A gente às vezes prefere tomar remédio, fazer fisioterapia. Nada contra os médicos. Eu não estou falando sobre isso, irmãos. Eu estou falando sobre as circunstâncias que a gente vive. Eu vou tomar um remédio, vou fazer uma cirurgia. Você já orou? Já jejuou? Já clamou? Deus já te respondeu? Porque Ele vai responder, filho. Eu te autorizo a fazer a cirurgia. Pode fazer. Eu estou nesse negócio. Eu tenho um propósito nessa cirurgia. Que às vezes nem é a sua vida, sabia? Muitas vezes o Senhor pode colocar uma enfermidade em você para que você possa parar dentro de um hospital. E através da sua vida, um médico que está lá dentro, que é um descrente, que não acredita em Deus, através do milagre que Deus vai fazer na sua vida, ele passa a acreditar. Não é sobre você. É sobre o poder que há no nome de Jesus. É sobre a presença de Jesus na sua vida, na minha vida. Nós podemos compartilhar, irmãos, bênçãos com os irmãos. Nós podemos compartilhar conhecimento da palavra. O que Jesus estava fazendo na sinagoga? O que Jesus estava fazendo lá? Ele ensinava. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui. O que Jesus estava fazendo na sinagoga? Ele estava ensinando. Ensinando o quê? A palavra. O poder. Que o reino estava próximo. O que significava o reino? O que aquelas pessoas que nunca foram curadas, ele estava curando? Jesus estava fazendo o que hoje a gente chama de palestras. Se a gente for pensar, estava dando palestras.
E as pessoas que estavam ali sabiam o porquê que ele estava ali. Para ensinar, porque as pessoas ficavam ouvindo. E a Bíblia fala em vários textos que Jesus tinha autoridade no falar. E incomodava. Quando ele se levantou e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Irmãos, eu fico imaginando o que saiu da boca dele. Deve ter saído com tanto poder, com tanta autoridade, que o inferno estremeceu. As palavras que Jesus falava, está tudo aqui na minha Bíblia e na sua. E o poder está nelas, não em quem está falando, que sou eu e você. E Jesus tinha a maior autoridade que existe. Por isso ele chamou aquela mulher e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E ele pôs as mãos sobre ela. E ela se endireitou. O que nós precisamos para ser curados, irmãos? Ser vistos por Jesus. Ele já está aqui hoje. Que ele impõe as mãos dele sobre nós. Ele pode usar qualquer um de vocês. Vai impor as mãos sobre o irmão que está do seu lado. E ele pode ministrar cura em todos nós ao mesmo tempo. Porque o corpo dele já foi glorificado. E ele está em todos os lugares. Naquele dia ele estava dentro da sinagoga apenas. Hoje não. Ele mora com cada um de nós. E ele é o mesmo Jesus que entrou na sinagoga e assistiu aquela mulher. Imagina o quanto aquela mulher ficou constrangida. Porque ele chamou ela. Ela podia estar sentada lá no último banco, ela veio andando, encurvada. Olha a humilhação. Ah, então Jesus humilhou aquela mulher? Não. Jamais Jesus faria isso. O nome dele foi glorificado, o nome do Senhor, através da vida daquela mulher que Jesus escolheu. E ele chamou ela à frente não para aparecer, porque Jesus sempre falava: olha, não espalha não. Fica quietinho, não espalha não. E todo mundo saia falando. Mas que as pessoas pudessem ver o poder de Deus. O que ele podia fazer. Que ele era e é Senhor do sábado. Que o poder dele não tem limites. Não há nada que possa parar o poder do Senhor. Porque ele cura até no sábado. Ele cura no começo do culto e ele cura no final do culto também. Ele cura enquanto você estiver ouvindo louvor e quando você estiver lendo a palavra. Você não precisa de um dia especial para ser curado, não. Você pode ser curado lá na sua casa, sabe? Dentro do seu quarto, orando ao Senhor, clamando o nome dele. Porque Deus te ouve, ele está em todos os lugares. E aquela mulher não sabia disso. Ela foi até a sinagoga. Nós não sabemos porquê. Mas ela foi contemplada com o poder de Deus. A vida dela foi transformada, irmãos. Ela era uma pessoa antes e passou a ser depois. Eu não sei quantos anos ela tinha. Fala que tinha 18 anos que ela estava encurvada. Imagina que ela já era uma senhora. Imagina que ela era jovem. Imagina o porquê que ela estava assim. Não dá pra gente saber, só Deus sabe. E o importante aqui não era isso, porque senão a Bíblia relatava. O importante não é saber como, é saber quem faz. Jesus. O importante não é como você vai ser liberto ou curado. O importante é você saber quem que vai fazer isso por você. É Jesus. Porque nele há todo o poder. Nele há toda a virtude. A glória dele é manifesta em todos os lugares. Basta você chamá-lo. Clamar caladinho no seu canto aí. Por quê? Porque ele vai te ver. Muitas vezes você está com vergonha, não quer pedir oração. Nossa, eu estou sentindo tanta dor. E você entra dentro da igreja e sai com aquela dor. Não faça isso, irmãos. Se você tem vergonha de algumas pessoas, chega perto daquela pessoa que você tem um pouquinho mais de intimidade. Eu fulano, ora por mim, eu pede alguém para orar. Eu não estou me sentindo bem hoje. É como se você estivesse aceitando que o culto é feito para louvor e glória do nome do Senhor. Mas se você veio até aqui, não aconteceu nada. Oh Deus, eu não sei que eu estou passando mal, mas eu vou te louvar.
Mas você pode querer ser curado, ser liberto. Porque Jesus pode fazer isso. Você não veio só por causa disso. Mas Ele pode fazer por misericórdia das nossas vidas. Como está falando aqui. Jesus teve misericórdia da vida daquela mulher. Ele se compadeceu da situação que ele estava passando. Irmãos, quantas vezes, como eu disse, as pessoas entram e saem das igrejas. Elas saem às vezes piores do que elas entraram. Porque Satanás aprisiona as pessoas de certa forma, que às vezes ela vem dentro da igreja, ela está aqui, ela está ouvindo a palavra, mas quando ela sai, ela não se lembra de nada, porque isso já aconteceu comigo. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, que eu vim para essa igreja, não tinha esse telhado, né, pastor? Não tinha essa parte. Chovia, a gente molhava um pouquinho, né, pastor? E eu sentava aqui, assim, onde a Fabiana está sentada. Quando o pastor falava assim, vamos dar uma bênção, vou embora, que fechava o olho, que ele falava, amém, eu já estava lá fora, porque eu ninguém queria conversar com ninguém. Irmão, eu saía lá fora, eu já não lembrava nem que louvor que tinha cantado. E aqui dentro eu chorava, eu recebia a palavra, trazia vitória. Eu passava dali, eu já não lembrava mais nada do que aconteceu. Mas eu continuei vindo. Eu continuei vindo. E isso começou a me incomodar. Até que eu falei com o Senhor, Deus, eu não quero isso. Eu estou dentro da sua casa. Se eu estou ouvindo, eu estou entendendo, eu sou inteligente. Eu não quero isso. Sair e não conseguir lembrar do que foi falado. Não conseguir digerir a palavra que foi ministrada sobre a nossa vida. É o inimigo roubando sua bênção. É uma prisão, irmãos. Vocês estão entendendo? É uma prisão. Satanás aprisionou essa mulher. Com certeza essa mulher, irmãos, ela não sofria mais nada. A prisão que Satanás fez nela foi prender a saúde dela mesmo. Às vezes ela não tinha hemorragia, às vezes ela não sentia nem tanta dor, mas ela não podia fazer nada do jeito que ela estava. Só um toque dele, ela ficou presa. Ela estava presa aqui 18 anos. E ninguém conseguiu identificar isso. Ninguém conseguiu identificar. 18 anos essa mulher indo na sinagoga. 18 anos essa mulher andando por lá. 18 anos essa mulher sofrendo. 18 anos precisando, ela achava provavelmente de uma cura. E não era uma cura que ela precisava, era de libertação. De ser liberta por aquele, só aquele que é o libertador das nossas almas, ó. Eu amo o nome da nossa igreja. Jesus libertador. Libertador, a corrente quebrada. Vocês repararam o desenho que tem? Tão bonito. E eu acho interessante o nome da igreja ser ali embaixo. Não que eu já tenha perguntado do pastor e a pastora. Porque isso aqui não vai nos levar para o céu. Mas isso aqui vai. Isso aqui não importa, é bonito. O nome Igreja Batista. Mas quem vai nos levar para lá, para o céu, é isso aqui. Então o nome da igreja não importa, ele pode ficar embaixo. Não diminui quem nós somos. A nossa identidade aqui em Belo Horizonte, nessa rua. Mas o nome do Senhor tem que ser lembrado. Ele tem que estar na placa da igreja em destaque. Ele tem que estar nas nossas vidas em destaque. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Até o ponto de que se você não for curado, você está dando glória. Deus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. Oh Deus, eu vou chegar lá na igreja e vai ter um irmão que vai orar por mim. Eu não estou bem, mas eu vou ficar. Irmãos, o Senhor sempre fala conosco de várias maneiras. Todo mundo sabe disso. E muitas vezes o Senhor tem uma maneira de falar com a gente que dói. Que é também através de uma enfermidade, de um sofrimento. Sabe por quê? Porque muitas vezes Ele está falando e a gente não está ouvindo. Quem sabe essa mulher, Deus estava falando, estava querendo que ela se consertasse e ela não estava ouvindo. E Deus permitiu Satanás tocar nela até ela se despertar. Daniel, mas Deus permite enfermidade? Sim. Muitas. Ele faz a ferida e Ele liga. A palavra não fala? A gente tem que saber identificar que momento eu tenho vivido diante do Senhor. É um momento que eu estou precisando aprender? Deus, então aceito. Se for do Senhor, eu aceito. É algo que o Senhor quer falar comigo, eu aceito. Se não for, irmãos, não aceita não. Não aceita não.
ora, repreende, não conseguiu, não procura um irmão que ore por você, um homem e uma mulher de Deus. Irmão, você pode orar por mim? Eu estou passando por essa enfermidade. A Magali tinha uma amiga que faleceu tem pouco tempo, né, pai? E eu já conhecia ela há um tempo, e ela tinha se afastado dos caminhos do Senhor, e ela ficou muito doente, e eu e a Cleonice fomos visitá-la. E tinha muito tempo que ela não ia à igreja, né, Magali? Ela estava afastada mesmo. E eu e a Cleonice fomos visitá-la porque eu passei um dia e falei com ela, olha, eu vou vir te visitar. E ela foi para o hospital, ela ficou muito ruim, nós oramos por ela, ela melhorou, e ela falou com a Magali, a Dani falou que ele ia visitar. E eu fui com a Cleonice. E ela nos recebeu, né, Cleonice, com um grande amor, com um grande carinho. E ali ela nos contou a vida dela, ela nos contou como ela converteu, ela nos contou por que ela saiu da igreja. E a Cleonice trouxe uma palavra maravilhosa ao coração dela. E nós fomos orar por ela, nós oramos sim pela cura. Mas eu e a Cleonice, naquele dia, o Senhor já tinha falado no nosso coração que Ele ia levar ela. Quando nós saímos de lá, a Cleonice falou assim, você sentiu? Eu senti. Só, irmãos, que ela se reconciliou com o Senhor. Nós perguntamos a ela, você quer se reconciliar com o Senhor? Você quer que a gente ore por você? Quer. Então nós vamos orar pela sua saúde, tá bom? Tá bom, nós oramos por ela, nós ungimos ela. Ela aceitou a palavra, ela ficou feliz. E ela se reconciliou com o Senhor. E a Magali ia lá na casa dela, lia a Bíblia com ela. Mas aprova o Senhor levá-la. Mas imagine vocês, irmãos, eu não estou falando que eu e a Cleonice temos algum crédito nisso. Mas imagine se a gente não tivesse ouvido a voz do Senhor. E a gente não tivesse ido visitar essa mulher. Ela ia morrer sem salvação. Isso é muito sério. Foi uma tarde maravilhosa, nós passamos lá, a filha dela nos recebeu, fez um lanche, nós ficamos à vontade, nós falamos sobre a palavra, foi maravilhoso, ela se abriu conosco, a gente nem perguntou, ela quis contar, e ela se reconciliou com o Senhor. Imagine se a gente não tivesse ido, isso é muito sério, irmãos. Naquele dia Jesus viu ela, Daniela, mas ele não curou? Não, mas ela foi liberta e salva. Ela morreu salva. Porque eu fui lá? Não. Porque Jesus esteve lá com ela. Nós só fomos um canal, eu e a Cleonice, porque a gente falou sim. É como eu estou falando, irmão, eu não estou bem, ora por mim. Só isso que a gente fez. Nós oramos por ela, ouvimos a história dela. Perguntamos se ela queria se reconciliar. Ela se reconciliou com o Senhor. Passou dias de sofrimento, né, Magali? Mas dias felizes também. E ela foi salva. Eu creio. O Senhor a levou. Então, por que nós não fazemos isso mais vezes? Jesus ainda quer se manifestar como Ele está aqui nessa noite. Ele anda no nosso meio, Ele quer fazer algo. Talvez você não tenha pedido essa noite, mas Jesus quer fazer. Você vai falar com Ele, eu não quero não. Ontem tinha um banner aqui bonito, no culto de jovens. Era um celular, eu vou contar, né? Porque eles estavam aqui, a Nilce e o Tadeu, como sempre, né, irmãos? Eles têm um dom, eles estão usando. Eu falo com eles assim, que eu vejo eles como quando foi Moisés construir o tabernáculo e chamou os artífices e Deus deu sabedoria, e eu vejo a Nilce e o Tadeu. E aí eles construíram um celular. E aqui estava escrito assim, Jesus está chamando. E tinha o botãozinho vermelho e o botãozinho verde. O botãozinho verde tinha um monte de lâmpada. E aquilo ficou piscando. E aí você vai atender, estava escrito embaixo, né? Aí no final do culto de jovens, a Fernandinha colocou o telefone para tocar. Foi muito lindo. E a Nilce veio e se prostrou aqui. Quem vai atender? Ela se prostrou. Aí vieram as amiguinhas da Vitória, todas elas se prostraram aqui. Eu vou atender, eu vou atender. Jesus está aqui do mesmo jeito que Ele estava ontem. Ele viu o culto que foi realizado ontem. 2 crianças aceitaram Jesus. 2 crianças de 10 anos. Você me pergunta, nossa, Daniela, agora são crentes? Eu não sei. Eu sei que o que a gente tinha que fazer, a gente fez. A Fernandinha fez, de acordo com o dom que Deus tem dado a ela. Com o apoio do pastor Rodrigues e da pastora Lúcia. Você também pode fazer algo. Você também pode usar o dom que Deus te deu para abençoar as pessoas.
para salvar vidas e para levar libertação e cura para as pessoas. Jesus precisa de nós para curar? Não, Ele não precisa. Mas Ele nos usa para que a gente tenha intimidade, para que a gente saiba quem é Ele, para que a gente o conheça, para que a gente possa sentir o que Ele pode fazer. Então nessa noite eu quero fazer um convite a você, assim como o celular estava aqui. Jesus está chamando, está na chamada, porque Ele está aqui. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, que está precisando de libertação. Não tem vergonha. Ninguém vai te perguntar o problema que você tem. Mas se você entendeu que o que você precisa é de libertação e não cura, venha aqui na frente. Porque o Senhor quer te libertar nessa noite. Talvez de uma coisa que está te acompanhando há 18 anos, ou 8 dias, ou 20 anos. O Senhor ainda é o mesmo. Ele vai mudar? Não, esse ainda. Porque o nosso tempo está findando nesse lugar. E para onde nós vamos não há enfermidade. Então Ele está se manifestando nessa noite. Eu convido você a vir aqui à frente, com fé. Nós vamos orar por vocês.